Em uma mansão silenciosa, uma jovem decidiu desafiar o impossível. Um toque, um ronronar e uma promessa foram o início de algo grandioso. Quando todos já tinham desistido, ela acreditou, e o silêncio começou a falar. Entre segredos, recomeços e milagres, uma família renasceu. Antes de conhecer essa história de esperança, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos inspiradores. O portão de ferro, imponente e enferrujado em seus detalhes, rangeu com um gemido arrastado, como se protestasse contra a intromissão. Sofia apertou o volante do seu carro popular, um modelo antigo, mas confiável, e sentiu o coração acelerar. A mansão dos Albuquerque, um nome que ecoava riqueza e mistério pelos corredores da cidade, erguia-se ao fim de uma alameda ladeada por pinheiros centenários, suas copas escuras parecendo abraçar um segredo. Aquele era o seu novo posto, a nova página de sua vida que se abria com um misto de apreensão e esperança. Enfermeira recém-formada, mas com uma bagagem de estágios em reabilitação neurológica que a destacava, Sofia havia aceitado o desafio de cuidar de Arthur Albuquerque, o magnata da construção civil, aprisionado em um estado vegetativo há quase 2 anos. Muitos profissionais haviam tentado, muitos haviam desistido, mas havia algo na voz da secretária que a contratara, um tom de súplica velada, que a fizera aceitar. E agora ali estava ela, diante daquele portão que parecia uma fronteira entre 2 mundos. O carro deslizou pelo cascalho, e a mansão se revelou em toda a sua grandiosidade sombria. Janelas altas e escuras fitavam-na como olhos vazios, e a fachada de pedra parecia carregar o peso de décadas de silêncio. Sofia estacionou e respirou fundo, o ar fresco da manhã de outono preenchendo seus pulmões com um cheiro de terra úmida e folhas secas. Pegou sua pequena mala e a bolsa, onde guardava não apenas seus pertences, mas também a fé inabalável que a guiava. Um homem alto e de cabelos grisalhos, com a postura impecável de quem dedicou uma vida à discrição, surgiu da porta principal. Era Samuel, o mordomo, cuja voz ao telefone havia sido tão formal quanto sua aparência agora. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça, os olhos azuis carregados de uma melancólica resignação. Bem-vinda, senhorita Costa. O senhorita Helena a aguarda na sala de estar. Helena, a esposa. O nome soou como um sino gelado na mente de Sofia. Ela já havia ouvido os boatos na cidade. Um casamento de fachada, um acordo de negócios, uma mulher fria e distante. A realidade, contudo, superou as expectativas. Helena. Albuquerque estava sentada em uma poltrona de veludo, impecável em um tailleur de seda. Os cabelos loiros presos em um coque perfeito. Seus olhos azuis, idênticos aos do mordomo, mas sem a mesma melancolia, analisaram Sofia com uma frieza cortante. Enfermeira. Costa. Espero que esteja ciente da gravidade da situação. Meu marido não apresenta qualquer melhora há meses. Não crie falsas esperanças. A voz de Helena era monocórdica, desprovida de qualquer emoção. Seu trabalho é mantê-lo estável, seguir os protocolos. Não há espaço para sentimentalismos. Aqui. Sofia sentiu um arrepio, mas manteve a postura. Senhora Albuquerque, meu objetivo é oferecer o melhor cuidado possível ao seu marido. E acredito que o bem-estar emocional e a estimulação são tão importantes quanto os protocolos médicos. Helena apenas ergueu uma sobrancelha, um gesto de desdém que não passou despercebido. Faça como quiser, desde que não me incomode. Tenho negócios a resolver. Ela se levantou, a silhueta esguia desaparecendo rapidamente pelo corredor, deixando um rastro de perfume caro e indiferença. Samuel pigarreou, quebrando o silêncio pesado. Se me permite, senhorita Costa, o quarto do senhor Arthur é no andar de cima. Posso acompanhá-la. Enquanto subiam a escadaria imponente, Sofia notou a ausência de vida na casa. Não havia fotografias nas paredes, nem objetos pessoais que pudessem contar uma história. A mansão era um museu de luxo, um cenário perfeito para uma vida que havia parado no tempo. O quarto de Arthur era vasto, mas opressivo. As cortinas pesadas bloqueavam a luz do sol, e o ar parecia estagnado. No centro, a cama hospitalar e, nela, Arthur Albuquerque.
O homem que um dia fora um gigante em seu meio, agora jazia imóvel, conectado a monitores que ritmavam sua existência com bips monótonos. Seu rosto, embora marcado pela doença, ainda guardava traços de uma beleza viril, uma força que parecia apenas adormecida. Sofia se aproximou da cama, o coração apertado, mas a mente focada. Ela tocou a mão de Arthur, fria e inerte. "Olá, Sr. Arthur", sussurrou, como se ele pudesse ouvi-la. "Meu nome é Sofia. Eu vim para cuidar de você." Nos dias que se seguiram, Sofia mergulhou de cabeça em sua missão. Ignorou a frieza de Helena, que raramente aparecia, e a descrença velada dos outros funcionários. Para ela, Arthur não era apenas um paciente, mas uma pessoa aprisionada. E ela sentia que havia algo mais ali do que a medicina convencional podia ver. Sua primeira atitude foi abrir as janelas. A luz do sol invadiu o quarto, aquecendo o ambiente e revelando a poeira acumulada nos cantos. Depois, trouxe fotografias. Não as fotos formais que encontrou em álbuns empoeirados, mas imagens de Arthur em momentos de vida, sorrindo em um barco, abraçando um amigo, talvez uma mulher que não era Helena. Colocou-as ao lado da cama, onde Arthur, se pudesse, as veria. O quarto, antes silencioso, passou a ser preenchido por música clássica, suave e constante, ora Beethoven, ora Chopin, melodias que Sofia esperava que pudessem alcançar alguma parte adormecida de sua mente. E, acima de tudo, ela falava. Falava sem parar sobre seu dia, sobre as notícias, sobre o tempo lá fora, sobre memórias que imaginava que ele pudesse ter. Contava histórias de sua própria infância, de sua família simples, de seus sonhos. "Vamos, Sr. Arthur", ela sussurrava, a voz carregada de uma fé quase infantil. "Volte para nós. Sinto que você está aí." No início, tudo parecia em vão. Os monitores continuavam a mostrar o mesmo ritmo constante. O corpo de Arthur permanecia imóvel. Horas se transformavam em dias, dias em semanas. Sofia persistia, massageando seus membros, mudando sua posição, garantindo que cada detalhe de seu cuidado fosse impecável. Ela sentia a frustração, a exaustão, mas a imagem de Arthur, tão vulnerável e tão presente em sua ausência, a impulsionava. Até que, em uma tarde chuvosa, enquanto lia um trecho de um livro de poesia para ele, algo aconteceu. Sofia segurava a mão de Arthur, como de costume, lendo em voz baixa sobre a beleza da resiliência humana. De repente, sentiu uma leve, quase imperceptível pressão. Ela parou de ler, o coração disparado. Olhou para a mão de Arthur. Depois, para seu rosto. Nada. Será que foi imaginação? Ela esperou, a respiração suspensa. E então, novamente, um movimento sutil, um tremor quase imperceptível nos dedos. Um leve movimento. Sofia soltou o livro, os olhos marejados de uma emoção avassaladora. Não era um milagre completo, não era um despertar, mas era um sinal. Um pequeno, mas poderoso, sinal de que Arthur Albuquerque não estava completamente perdido, que de alguma forma ele estava ali, e que sua fé, sua persistência, talvez não fossem em vão. Aquele leve movimento de dedos reacendeu a esperança, não apenas em Sofia, mas ela sabia na própria mansão que parecia ter esquecido o que era a vida. O leve movimento dos dedos de Arthur foi a faísca que Sofia precisava. A partir daquele dia, a esperança não era mais apenas uma crença, mas uma certeza palpável. Cada batida do coração monitorada, cada melodia tocada, cada relato de infância compartilhado tornaram-se pontes entre o silêncio do quarto e a consciência adormecida. Sofia intensificou seus esforços, transformando o quarto de Arthur em um santuário de estímulos. Ela trouxe óleos essenciais, espalhando no ar o aroma suave de lavanda para acalmar ou de alecrim para estimular. Abria as cortinas todas as manhãs, permitindo que o sol inundasse o ambiente, e levava Arthur para a varanda em sua cadeira de rodas adaptada, permitindo que o vento fresco tocasse sua pele e o som dos pássaros preenchesse o ar. "Sinta o sol, Sr. Arthur", ela sussurrava segurando sua mão.
Ouça a natureza, ela está chamando você de volta. Samuel, o mordomo, observava Sofia com uma curiosidade silenciosa, quase uma admiração velada. Ele que havia testemunhado a passagem de tantos enfermeiros e a indiferença crescente de Helena, via em Sofia uma chama que há muito se apagara naquela casa. Um dia, enquanto Sofia preparava a alimentação de Arthur, Samuel se aproximou, hesitante. Senhorita Costa, se me permite, o senhor Arthur sempre foi um homem de muitos afetos, e havia um em particular que era inseparável dele. Sofia o incentivou com o olhar. Quem, Samuel? Não quem, senhorita. O quê? Era um gato. Um siamês de olhos azuis chamado Tobias. Eles eram inseparáveis. Onde o senhor Arthur ia, Tobias o seguia. Depois do acidente, a senhora Helena o mandou para um abrigo. Disse que não suportava vê-lo sem o dono. A voz de Samuel carregava um tom de tristeza e desaprovação. Sofia sentiu um choque elétrico. Um gato. Como ela não havia pensado nisso antes? Animais, especialmente aqueles com os quais se tem um vínculo profundo, podem ser poderosos agentes de reabilitação. Samuel, você sabe onde ele está? Precisamos trazê-lo de volta. Agora. Samuel, surpreso com a veemência de Sofia, assentiu. Posso tentar localizá-lo. Não deve ser difícil. Ele era um gato muito conhecido na vizinhança. A busca por Tobias durou 2 dias. Sofia mal conseguia conter sua ansiedade. Imaginava o impacto que o reencontro teria. Finalmente Samuel retornou, os olhos azuis brilhando com uma emoção contida, carregando uma caixa de transporte. Dentro, um siamês de pelagem elegante e olhos azuis penetrantes, miou baixinho. Tobias, senhor Arthur, Sofia anunciou, a voz embargada pela emoção, enquanto colocava a caixa no chão do quarto. O gato, depois de um momento de hesitação, saiu da caixa, farejando o ar. Seus olhos percorreram o quarto, parando na figura imóvel na cama. Um miado mais forte, quase um lamento, escapou de sua garganta. Com passos lentos e hesitantes, Tobias se aproximou da cama. Sofia e Samuel observavam em silêncio. A respiração, suspensa. O gato saltou para o colchão, e então, com uma agilidade surpreendente para sua idade, aninhou-se no pescoço de Arthur, ronronando alto, um som vibrante que preencheu o quarto. Foi ali, naquele instante em que o animal se aninhou no pescoço do dono, que os monitores começaram a contar outra história. Os bips monótonos ganharam um ritmo diferente. Os batimentos cardíacos de Arthur, antes estáveis em sua lentidão, alteraram-se levemente, subindo alguns pontos. A pressão arterial mostrou um pequeno pico, sinais de presença, lampejos de um retorno. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem. Tobias continuou a ronronar, esfregando a cabeça no rosto de Arthur como se tentasse acordá-lo com seu afeto. Arthur, por sua vez, parecia mais presente, embora ainda imóvel. Enquanto a esposa, Helena, mantinha distância, imersa em seus negócios e segredos mal resolvidos, Sofia e Samuel formaram uma dupla improvável. Ele, o mordomo fiel e discreto, que conhecia cada canto da mansão e cada detalhe da vida de Arthur. Ela, a enfermeira com uma fé inabalável e um conhecimento profundo em reabilitação neurológica. Juntos eram movidos por uma convicção silenciosa. Aquele homem não estava perdido. Samuel começou a ajudar Sofia em suas sessões de estimulação. Ele trazia o perfume preferido de Arthur, um amadeirado marcante, e Sofia o aplicava suavemente em seu pulso. Eles colocavam discos de piano, o instrumento que Arthur tanto amava tocar. Samuel contava histórias da juventude de Arthur, de suas viagens, de seus projetos, enquanto Sofia observava cada microexpressão no rosto do paciente. Pequenas respostas começaram a vir, mais frequentes e mais claras. Um piscar de olhos mais prolongado quando Sofia falava sobre Tobias. Uma pressão tímida nos dedos quando ela pedia para ele apertar sua mão. Não eram movimentos voluntários e conscientes, mas eram respostas. Eram sinais de que a ponte entre o silêncio e a consciência estava sendo construída, tijolo por tijolo. Helena, quando aparecia, mal notava as mudanças. Seus olhos deslizavam sobre o quarto, sobre Arthur,
sem se demorar. Sua mente parecia distante, preocupada com um universo de números e acordos. Ela via o gato, Tobias, deitado aos pés da cama, e apenas torcia o nariz, como se o animal fosse mais uma inconveniência na mansão. Mas Sofia e Samuel sabiam. Eles sentiam. Aquele homem estava voltando. O ronronar de Tobias, o cheiro do perfume, a melodia do piano, as palavras sussurradas de Sofia. Tudo estava tecendo uma rede invisível, puxando Arthur de volta do abismo. E eles estavam prontos para recebê-lo, sem saber que o retorno de Arthur abalaria não apenas a mansão, mas a vida de todos que nela habitavam. A rotina na mansão Albuquerque adquiriu um novo ritmo, impulsionada pela crescente esperança de Sofia e Samuel. Cada dia era uma pequena vitória, cada sinal de Arthur, um combustível para a persistência. Tobias, o siamês, tornou-se um membro essencial da equipe de reabilitação improvisada. Ele passava horas aninhado ao lado de Arthur. Seu ronronar constante uma melodia terapêutica, seus olhos azuis fixos no rosto do dono, como se tentasse puxá-lo de volta com a força de seu afeto. Sofia continuava com as sessões de estimulação, agora com uma intensidade renovada. Ela lia livros em voz alta, descrevia os detalhes do dia lá fora, trazia flores do jardim para que Arthur sentisse o perfume. Samuel, por sua vez, trazia objetos que pertenciam a Arthur antes do acidente. Um relógio de bolso antigo, uma caneta tinteiro, um livro de poemas. Colocava-os nas mãos de Arthur, descrevendo-os, tentando evocar memórias. As respostas de Arthur, antes esporádicas, tornavam-se mais consistentes. O piscar de olhos, antes um reflexo, agora parecia ter uma intenção sutil. A pressão nos dedos, um pouco mais firme. Sofia começou a usar cartões com letras e figuras, pedindo a Arthur que piscasse uma vez para sim e duas para não. As primeiras tentativas foram frustrantes, mas ela não desistiu. Senhor Arthur, você consegue me ouvir? Ela perguntava, segurando sua mão. Um piscar lento. Você gosta da música que estou tocando? Um piscar. Você sente o Tobias perto de você? Um piscar mais forte, quase um aceno. A cada pequeno avanço, Sofia e Samuel trocavam olhares de triunfo silencioso. Helena, por outro lado, permanecia alheia. Suas aparições eram cada vez mais raras e, quando aconteciam, eram breves e superficiais. Ela passava pelo quarto de Arthur, lançava um olhar apressado para o marido e para o gato e seguia em frente, imersa em seus telefonemas e reuniões. Parecia que o mundo de Arthur e o mundo de Helena existiam em dimensões paralelas, sem ponto de contato. Um dia, Sofia decidiu levar Arthur para o jardim, algo que nunca havia feito antes. Com a ajuda de Samuel, eles o colocaram em uma cadeira de rodas mais confortável e o levaram para fora, sob o sol da manhã. O ar fresco, o canto dos pássaros, o cheiro da grama recém-cortada. Tudo parecia despertar algo em Arthur. Tobias pulou no colo dele, ronronando sem parar. Enquanto Sofia descrevia as flores e as árvores, Arthur piscou os olhos com mais frequência. Ela notou uma leve contração em seus lábios, como se ele tentasse sorrir. Foi um momento de pura magia, um vislumbre do homem que ele fora e que estava lutando para voltar a ser. A equipe médica que visitava Arthur regularmente, composta por médicos e fisioterapeutas que haviam desistido de qualquer melhora significativa, começou a notar as mudanças. Eles atribuíam os pequenos progressos à sorte ou a flutuações naturais do quadro. Mas Sofia sabia que era mais do que isso. Era o resultado de cada palavra, cada toque, cada melodia, cada ronronar de Tobias. A tensão na mansão, embora não explícita, era palpável. Helena, apesar de sua indiferença, não podia ignorar os relatórios médicos que agora indicavam uma melhora gradual, ainda que mínima, no estado de Arthur. Ela começou a fazer perguntas a Samuel, a Sofia, sempre com um tom de ceticismo, mas com uma ponta de curiosidade. O que exatamente vocês estão fazendo para que ele se mova um pouco mais? Ela perguntou a Sofia um dia, os olhos fixos na enfermeira. Sofia explicou pacientemente sobre a estimulação sensorial, a música, as conversas, a presença de Tobias.
Helena ouviu, mas seu rosto permaneceu impenetrável. Não crie falsas expectativas, enfermeira. Já vi isso antes. São apenas espasmos. Mas Sofia sabia que não eram espasmos, e Samuel também sabia. Aquele período foi um teste de paciência e fé. Houve dias em que Arthur parecia regredir, em que os sinais eram quase inexistentes. Sofia sentia o desânimo, mas a imagem do homem aprisionado em seu corpo a impulsionava. Ela se lembrava do leve movimento dos dedos, do ronronar de Tobias, e encontrava forças para continuar. Até que um dia, numa manhã de vento fresco, enquanto Sofia lia um jornal para Arthur, descrevendo as notícias do dia, algo extraordinário aconteceu. Ela estava falando sobre um novo projeto de construção na cidade, um tema que sabia ser de interesse de Arthur. De repente, os olhos de Arthur, antes fixos no vazio, moveram-se. Não um piscar, mas um movimento consciente, lento, direcionado, para Sofia. Ela parou de ler, o coração batendo descompassadamente. Senhor Arthur, ela sussurrou quase sem ar. Os olhos se abriram de verdade. Não apenas um vislumbre, mas um olhar fixo, consciente, que parecia ver e reconhecer. Um piscar lento, depois outro. E então, um som. Um murmúrio rouco, quase inaudível. Sofia se inclinou, a orelha perto dos lábios de Arthur. O que você disse, senhor Arthur? O som veio novamente, um pouco mais claro desta vez. Uma sílaba, um nome. Sofia. O mundo de Sofia parou. Não era um espasmo, não era uma flutuação. Era Arthur, chamando seu nome. Um milagre. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Sofia, uma mistura de alívio, alegria e gratidão. Samuel, que havia entrado no quarto para levar o café da manhã, deixou a bandeja cair com um estrondo. Os olhos arregalados de incredulidade e emoção. Arthur havia voltado, e seu retorno, Sofia sabia, abalaria todas as certezas daquela mansão, especialmente as de Helena, que por anos havia aceitado viver um casamento de fachada e que agora se veria diante do homem que renascia, e junto dele, de culpas e segredos que nunca confessara. O jogo agora havia mudado. O grito abafado de Samuel ecoou pelo quarto, misturando-se ao choro silencioso de Sofia. A bandeja de café da manhã jazia no chão, os cacos de porcelana e o cheiro de café derramado marcando o momento de um milagre. Arthur, com os olhos fixos em Sofia, tentou mover os lábios novamente, mas o esforço era visível, e ele recaiu em um sono leve, exausto pela própria façanha. Sofia, ainda trêmula, chamou a equipe médica imediatamente. Os médicos que antes haviam se mostrado céticos, agora observavam Arthur com uma mistura de espanto e fascínio. Os exames iniciais confirmaram o que Sofia já sabia. Havia atividade cerebral significativa, sinais claros de que Arthur estava emergindo do estado vegetativo. O diagnóstico de estado vegetativo persistente foi revisto para estado de consciência mínima. Era o primeiro passo de uma longa jornada, mas um passo monumental. A notícia do despertar de Arthur se espalhou pela mansão como um incêndio. Os funcionários, antes acostumados ao silêncio e à melancolia, cochichavam pelos corredores, seus rostos iluminados por uma esperança renovada. Samuel, em particular, parecia ter rejuvenescido 10 anos. Seus olhos, antes tristes, agora brilhavam, com uma alegria contida, e ele se movia pela casa com uma energia renovada. A reação mais aguardada, no entanto, era a de Helena. Ela estava em seu escritório, imersa em uma teleconferência, quando Samuel, com a voz embargada, a interrompeu. Senhora Helena, o senhor Arthur, ele acordou. Ele chamou o nome da enfermeira Sofia. Helena, que estava prestes a repreendê-lo pela interrupção, congelou. Seus olhos, normalmente tão frios e calculistas, arregalaram-se em uma mistura de choque e incredulidade. O telefone escorregou de sua mão, caindo no tapete persa sem que ela notasse. Ela se levantou lentamente, como se estivesse em transe, e caminhou, em direção ao quarto de Arthur, seus passos incertos. Ao entrar no quarto, Helena viu Sofia ao lado da cama,
os olhos vermelhos de tanto chorar, mas com um sorriso radiante. Arthur estava dormindo, mas sua respiração era mais profunda, mais presente. Tobias, o gato, estava aninhado em seu peito, ronronando. Helena sentiu um turbilhão de emoções: medo, culpa, alívio e uma pontada de algo que ela não reconhecia há anos: esperança. Aquele homem que ela havia dado como perdido, que havia se tornado uma sombra conveniente em sua vida, estava de volta. E com ele, o passado que ela havia tentado enterrar. É verdade? Ela perguntou, a voz quase um sussurro, diferente do tom imperioso que Sofia conhecia. Sofia assentiu, os olhos fixos em Arthur. Ele chamou meu nome, Sra. Albuquerque. Ele está voltando. Helena se aproximou da cama, hesitante. Seus olhos percorreram o rosto de Arthur, depois os de Sofia, e finalmente pararam em Tobias, o gato que ela havia mandado embora sem pensar duas vezes. A frieza que a envolvia começou a rachar, expondo uma vulnerabilidade que ela havia escondido por anos. O retorno antecipado de Arthur abalou todas as suas certezas. O casamento, que por anos havia sido apenas uma aliança de conveniências, uma vitrine para negócios, de repente se viu diante de um homem que renascia. E junto dele, as culpas e segredos que Helena nunca confessara. O choque virou confissão, embora não para Sofia ou Samuel, mas para si mesma. O acidente que deixou Arthur preso ao leito havia sido, para ela, um ponto final disfarçado de luto. Uma libertação silenciosa de um casamento sem amor, de uma vida que ela considerava uma prisão dourada. Ela havia se acostumado à sua ausência, à liberdade de conduzir seus negócios sem interferências, de viver uma vida de aparências sem a necessidade de sustentar a farsa em casa. Mas ver Arthur despertar reabriu feridas e possibilidades. A imagem de um homem que ela havia amado um dia, antes que a ambição e a frieza tomassem conta, começou a ressurgir. O que ela faria agora? Como enfrentaria o homem que havia voltado do abismo e que a faria confrontar a si mesma? Nos dias seguintes, Arthur começou a dar sinais mais claros de consciência. Ele abria os olhos por períodos mais longos, seguia Sofia e Samuel com o olhar e tentava mover a cabeça. A fisioterapia foi intensificada e Sofia, com sua expertise em reabilitação neurológica, liderava o processo com uma dedicação incansável. Helena observava de longe, sua presença no quarto de Arthur tornando-se mais frequente, embora ainda distante. Ela não participava ativamente dos exercícios, mas ficava sentada em um canto, observando Sofia e Samuel trabalhando com Arthur. Havia uma hesitação em seus movimentos, uma luta interna que Sofia percebia. Um dia, enquanto Sofia ajudava Arthur a se sentar na beira da cama, um esforço monumental para ele, Helena se aproximou. Pela primeira vez ela não estava com o telefone em mãos, nem com a mente em seus negócios. Seus olhos estavam fixos em Arthur, que lutava para manter a postura. Arthur, ela murmurou, e a voz pela primeira vez carregava uma emoção que Sofia nunca havia ouvido. Não era frieza nem indiferença, era algo mais complexo, talvez uma mistura de arrependimento e uma dor antiga. Arthur, com grande esforço, virou a cabeça em sua direção. Seus olhos se encontraram com os de Helena. Foi um momento carregado de silêncio, de passado, de futuro incerto. O que seria daquele casamento, daquela família, agora que o homem que havia sido dado como perdido estava de volta, trazendo consigo não apenas a vida, mas também a verdade. A mansão, antes silenciosa, agora parecia respirar com a tensão de um drama prestes a se desenrolar. O chamado de Arthur, um sussurro rouco que mal arranhou o ar, foi o primeiro fio de uma teia que se reconstruía. Nos dias que se seguiram, a mansão Albuquerque, antes um mausoléu de silêncio, começou a vibrar com a energia da recuperação. As sessões de fisioterapia tornaram-se mais intensas. Cada movimento de Arthur, por menor que fosse, era uma vitória celebrada por Sofia e Samuel. Ele começou a mover os membros com mais intenção, a balbuciar sílabas, a seguir objetos com o olhar de forma mais consistente. A presença de Tobias,
o siamês, era um bálsamo constante. O gato não saía do lado de Arthur, seu ronronar um lembrete vivo de afeto e lealdade. Arthur, por sua vez, demonstrava uma calma notável quando Tobias estava por perto e até tentava estender a mão para acariciá-lo, um movimento ainda desajeitado, mas cheio de significado. Helena, a princípio, manteve uma distância cautelosa, observando de longe. Mas a cada pequeno avanço de Arthur, sua curiosidade e talvez um resquício de emoção a puxavam para mais perto. Ela começou a passar mais tempo no quarto, sentada em uma poltrona no canto, observando Sofia trabalhar com o marido. Sua postura era rígida, seus olhos, embora fixos em Arthur, pareciam distantes, como se ela estivesse travando uma batalha interna. Um dia, enquanto Sofia ajudava Arthur a segurar um copo de água, Helena se aproximou. Ele está melhorando, não é? Sua voz era quase um sussurro, desprovida da habitual autoridade. Sofia assentiu, um sorriso nos lábios. Sim, senhora Albuquerque, a cada dia ele tem uma força de vontade incrível. Helena observou Arthur beber a água com dificuldade, seus lábios se contorcendo em um esforço. Uma expressão de algo parecido com dor passou por seu rosto. Eu posso ajudar em algo? Ela ofereceu, a voz hesitante. Sofia, surpresa pela oferta, sugeriu que ela lesse para Arthur. Helena pegou um livro aleatório da estante, um volume de poesia antiga que Arthur apreciava. Sua voz, inicialmente monótona e sem emoção, começou a adquirir um tom diferente à medida que ela lia. Era como se as palavras, ou a simples ação de estar ali, a estivessem transformando. Arthur, enquanto ouvia, parecia mais atento. Seus olhos se moviam lentamente, seguindo o som da voz de Helena. Sofia notou que, em alguns momentos, uma sombra de reconhecimento parecia passar por seus olhos, mas era fugaz, como um sonho que se desfaz ao acordar. Samuel, que observava a cena da porta, mantinha uma expressão impenetrável. Ele conhecia Helena há décadas e sabia que por trás daquela fachada de indiferença e ambição havia uma mulher complexa, marcada por escolhas e arrependimentos. Ele se perguntava o que Arthur se lembraria quando sua mente estivesse totalmente clara. A memória de Arthur era como um quebra-cabeça sendo montado peça por peça. Ele reconhecia rostos, sons, cheiros, mas a linha do tempo de sua vida antes do acidente ainda era nebulosa, fragmentada. Sofia trabalhava com ele para estimular essas memórias, mostrando fotos, tocando músicas que ele amava. Foi durante uma dessas sessões que a primeira rachadura na fachada de Helena se aprofundou. Sofia estava mostrando a Arthur um álbum de fotos antigas da família. Havia fotos de Arthur jovem, de Helena mais nova e de momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida. Ao chegar a uma foto específica, Arthur e Helena em um barco sorrindo com um pôr do sol ao fundo, Arthur reagiu. Seus olhos se arregalaram. Um tremor percorreu seu corpo. Ele tentou levantar a mão, apontando para a foto, e um som gutural escapou de sua garganta. Não era uma palavra, mas era um som carregado de emoção, de reconhecimento e talvez de dor. Helena, que estava sentada ao lado, observou a reação de Arthur. Seu rosto empalideceu. Ela pegou a foto da mão de Sofia, seus dedos tremendo levemente. Naquele momento, seus olhos encontraram os de Arthur, e um silêncio pesado preencheu o quarto. Não era o silêncio da indiferença, mas o silêncio de algo não dito, de uma história que a foto parecia evocar. Arthur, com a pouca força que tinha, tentou falar. A água. Ele conseguiu balbuciar, apontando para a foto. Sofia e Samuel se entreolharam confusos. Água! Sofia repetiu, oferecendo-lhe um copo. Arthur negou com a cabeça, os olhos fixos na foto. Ele tentou novamente, com um esforço tremendo. A água! Não! Não! Helena, com a foto ainda em suas mãos, desviou o olhar. Seus lábios se apertaram em uma linha fina. Havia algo naqueles olhos de Arthur, algo que a foto e a palavra água haviam despertado, que a fez recuar. A cena no barco, o pôr do sol e a palavra água
pareciam ser a chave para uma memória que ela preferia manter enterrada. O retorno de Arthur não era apenas físico. Era um retorno da memória, da consciência. E com ele, a ameaça de que os segredos de Helena, que ela havia guardado tão zelosamente, começassem a emergir da escuridão, arrastando consigo as verdades incômodas de um passado que ela havia tentado apagar. O jogo agora não era apenas sobre a recuperação de Arthur, mas sobre a revelação de tudo o que havia sido escondido. A palavra água, balbuciada por Arthur com tanto esforço e angústia, ecoou no quarto, carregada de um significado que Sofia e Samuel não conseguiam decifrar, mas que Helena parecia entender perfeitamente. O rosto dela empalideceu e ela se afastou da cama, a foto do barco ainda tremendo em suas mãos. Ele está cansado, ela disse, a voz subitamente rouca antes de deixar o quarto apressadamente levando a foto consigo. Sofia e Samuel se entreolharam, uma pergunta silenciosa em seus olhos. A reação de Helena era um enigma, mas também uma pista. Havia algo naquela imagem, naquela palavra, que a atingira profundamente. Nos dias que se seguiram, a recuperação de Arthur continuou, mas com uma nova camada de complexidade. Ele começou a formar frases curtas, embora com dificuldade. Tobias, bom gato. Solte quente, Sofia, obrigado. Mas sempre que Sofia tentava guiá-lo para as memórias anteriores ao acidente, especialmente aquelas relacionadas à foto do barco, Arthur ficava agitado. Seus olhos se arregalavam. Ele tentava falar, mas as palavras se perdiam em murmúrios ininteligíveis e ele se retraía, visivelmente perturbado. Sofia percebeu que havia um bloqueio, uma barreira emocional que o impedia de acessar certas lembranças. Ela discutiu isso com Samuel, que ouvia com atenção, seus olhos refletindo uma tristeza antiga. O Sr. Arthur sempre foi um homem reservado, senhorita Costa, Samuel comentou um dia, enquanto observavam Arthur dormindo. Mas havia algo, um peso que ele carregava. Algo relacionado ao passado da senhora Helena, eu creio. Eles não falavam sobre isso. Você sabe o que é? Sofia perguntou, a voz baixa. Samuel suspirou, olhando para a janela. Não tenho certeza dos detalhes, senhorita. Mas lembro-me de um período, muitos anos atrás, pouco depois de se casarem, houve um incidente, algo que os abalou profundamente, e envolvia água. Ele parou, como se pesasse as palavras. Senhora Helena nunca mais foi a mesma depois daquilo, e o Sr. Arthur, ele tentava protegê-la, mas a sombra permaneceu. A revelação de Samuel lançou uma nova luz sobre a dinâmica da mansão e o comportamento de Helena. Não era apenas indiferença. Era uma fuga de um passado doloroso, talvez até traumático. E o retorno de Arthur, com suas memórias fragmentadas, ameaçava desenterrar tudo. Helena, por sua vez, começou a evitar o quarto de Arthur quando Sofia estava presente. Ela fazia visitas rápidas, sempre quando a enfermeira estava em seu horário, de descanso ou em outra parte da casa. Sua fachada de frieza estava se desfazendo, revelando uma mulher assombrada. Sofia a viu uma vez no jardim, sentada sozinha, o olhar perdido, algo que ela nunca imaginou presenciar. A equipe médica, embora impressionada com a recuperação de Arthur, alertou Sofia sobre a possibilidade de que o retorno da memória pudesse trazer à tona traumas. É importante que ele processe essas lembranças, mas com cautela, o neurologista aconselhou. Pode ser doloroso. Sofia sabia que precisava ser delicada. Ela continuou estimulando Arthur, mas evitou forçá-lo a confrontar a memória da água. Em vez disso, ela focou em fortalecer sua comunicação e mobilidade, esperando que, com o tempo, ele estivesse pronto para desvendar o mistério por conta própria. Um dia, Arthur estava sentado na cadeira de rodas no jardim, com Tobias no colo. O sol da tarde aquecia seu rosto. Sofia lia um livro sobre navegação, um hobby antigo de Arthur. De repente, ele apontou para a fonte no centro do jardim, onde a água borbulhava suavemente. Água, ele disse, a voz um pouco mais clara. Não se bom. Sofia se ajoelhou ao lado dele. O que não é bom, Sr. Arthur? A água. Ele balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos na fonte. Não, água. Helena,
Medo. A palavra medo fez o coração de Sofia apertar. Helena, medo. Água. A conexão estava se formando, mas ainda era nebulosa. O que havia acontecido entre Arthur e Helena, envolvendo água e medo? Seria o acidente de Arthur? Ou algo anterior? Algo que os dois haviam guardado por tanto tempo? Naquela noite, Sofia encontrou Helena na sala de estar, olhando para a lareira, apagada. A atmosfera era pesada, carregada de silêncio e segredos. Senhora Albuquerque, Sofia começou hesitantemente. O senhor Arthur mencionou algo hoje, sobre água e medo, e seu nome. Helena se virou lentamente, seus olhos encontrando os de Sofia. A frieza habitual havia sido substituída por uma expressão de desespero contido. Ela não tentou disfarçar. É sobre o acidente, não é? Helena perguntou, a voz quase inaudível. Ele está se lembrando do acidente? Sofia balançou a cabeça. Não sei, senhora, mas parece ser algo que o perturba profundamente. Helena fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. Não foi o acidente, enfermeira, foi antes. Muito antes. E foi minha culpa. O ar na sala pareceu ficar mais denso. A confissão de Helena, sussurrada na penumbra da sala de estar, abria uma fenda no muro que ela havia construído em torno de... Sim, o retorno de Arthur não era apenas um milagre, era uma força implacável que estava desenterrando verdades, forçando Helena a confrontar os fantasmas de seu passado. E Sofia, a enfermeira que havia trazido Arthur de volta, estava agora no centro de um drama familiar que ia muito além de sua função, prestes a desvendar o segredo que havia assombrado a mansão Albuquerque por anos. A confissão de Helena pairou no ar, densa e dolorosa. Não foi o acidente, enfermeira. Foi antes, muito antes, e foi minha culpa. As palavras carregadas de um peso antigo revelaram uma vulnerabilidade que Sofia jamais imaginou ver na senhora Albuquerque. Helena, a mulher de ferro, estava desmoronando. Diante dela, Sofia sentou-se na poltrona à frente de Helena esperando. Não havia necessidade de forçar. A verdade, Sofia sabia, viria no seu próprio tempo, impulsionada pela pressão do retorno de Arthur. Helena olhou para a lareira apagada, como se as chamas ausentes pudessem queimar as memórias que ela estava prestes a desenterrar. Sua voz era baixa, quase um sussurro, e carregada de uma dor que parecia ter sido guardada por décadas. Arthur e eu, nós nos conhecemos jovens, havia amor sim, mas também havia a pressão da família, dos negócios. Meu pai sempre foi ambicioso, e eu herdei isso dele, para o bem e para o mal. Ela fez uma pausa respirando fundo. Alguns meses depois de nos casarmos, fizemos uma viagem para a ilha da família. Tínhamos um veleiro. Arthur adorava navegar. Sofia ouvia atentamente, a imagem da foto do barco vindo à sua mente. Era um dia lindo, Helena continuou, a voz embargada. O mar estava calmo, estávamos longe da costa, e Arthur me ensinava a manejar as velas. Eu nunca fui muito boa com isso, sempre impaciente. Houve uma mudança repentina no tempo. Uma tempestade se formou rapidamente. Arthur me disse para abaixar a vela principal, mas eu não consegui, ou não quis. Eu estava com medo e minha mente travou. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Helena. O vento virou o barco. Nós caímos na água. A tempestade era forte, as ondas enormes. Eu não sabia nadar bem. Arthur, ele me salvou. Ele me puxou para a superfície. Me manteve acima da água enquanto lutava contra as ondas e tentava alcançar o barco virado. Ele estava exausto, mas não me soltou. Helena fechou os olhos, revivendo o terror. Conseguimos nos agarrar a um pedaço de madeira. Ficamos à deriva por horas. Eu estava em choque, tremendo de frio e medo. Arthur tentava me manter consciente, falava comigo, me dava esperança. Quando fomos resgatados, ele estava à beira da exaustão, com hipotermia. Eu estava bem, mas ele quase não sobreviveu. Ele nunca me culpou, Helena sussurrou, a voz quebrada. Nunca. Mas eu sabia. Eu sabia que minha teimosia, meu medo,
quase o mataram. Depois daquilo ele mudou. Ficou mais calado, mais distante. E eu me fechei. Não conseguia olhar para ele sem sentir a culpa me corroer. Aquele incidente, ele criou uma barreira entre nós que nunca conseguimos derrubar. O casamento se tornou uma fachada, um acordo silencioso de convivência. Sofia sentiu um nó na garganta. A história era mais trágica do que ela poderia ter imaginado. Não era apenas um segredo, mas uma ferida aberta, um trauma compartilhado que havia corroído o amor e a confiança entre eles. E o acidente dele, Sra. Albuquerque? Sofia perguntou gentilmente. Ele estava sozinho? Helena balançou a cabeça. Sim, ele estava voltando de uma reunião de negócios, chovia muito. Derrapou na estrada. Desde aquele dia na água, ele nunca mais navegou. Nunca mais quis se aproximar do mar. E eu aceitei a distância. Era mais fácil do que confrontar a culpa. A confissão de Helena era um rio de dor que finalmente transbordava. Ela havia vivido anos em uma prisão de arrependimento, escondendo-se atrás de sua ambição e indiferença. O retorno de Arthur, com suas memórias ressurgindo, estava forçando-a a enfrentar o que ela havia enterrado. Na manhã seguinte, Sofia abordou Arthur com a nova informação. Ela sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Senhor Arthur, Helena me contou sobre o barco, sobre a tempestade. Ela disse que você a salvou. Os olhos de Arthur se arregalaram. Ele piscou várias vezes e um tremor percorreu seu corpo. A agitação que Sofia havia notado antes estava ali, mas desta vez havia algo mais. Uma tristeza profunda em seu olhar. Helena, medo. Ele balbuciou, as palavras mais claras do que antes. Eu salvei. Sim, você a salvou. Sofia confirmou com a voz suave. Você foi muito corajoso. Arthur fechou os olhos e uma lágrima escorreu de seu canto. Não era uma lágrima de dor física, mas de emoção. Ele estava se lembrando. A memória, antes fragmentada, estava se tornando mais nítida. Naquele mesmo dia, Helena entrou no quarto de Arthur. Ela não estava mais com a postura rígida de antes. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma resolução em seu rosto. Ela se aproximou da cama e, pela primeira vez em anos, estendeu a mão e tocou o rosto de Arthur. Arthur, ela sussurrou, a voz embargada. Me perdoa. Arthur abriu os olhos. Seus olhos encontraram os de Helena. A dor em seu olhar era palpável, mas também havia algo mais. Um vislumbre de perdão, de compreensão. Ele tentou levantar a mão e, com um esforço tremendo, tocou a mão de Helena. O toque foi leve, mas carregado de anos de silêncio, de culpa e de amor perdido. Era o primeiro passo para a cura de um casamento, de uma família e de duas almas, que haviam sido separadas por um trauma não resolvido. A mansão Albuquerque, que antes ecoava com o silêncio do sofrimento, agora ressoava com a possibilidade de redenção e um novo começo. O toque das mãos de Arthur e Helena foi um catalisador. Aquele gesto simples, carregado de anos de mágoa e arrependimento, abriu as comportas de uma comunicação há muito tempo silenciada. Nos dias que se seguiram, a dinâmica na mansão Albuquerque mudou drasticamente. Helena, antes uma figura distante e fria, começou a se dedicar à recuperação de Arthur com uma intensidade que surpreendeu a todos. Ela não apenas estava presente durante as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, mas participava ativamente. Lia para Arthur, conversava com ele sobre o passado, sobre os negócios da família, sobre o jardim que ele tanto amava. Sofia observava a transformação com um misto de satisfação e admiração. A Mulher de Ferro estava se revelando uma esposa, dedicada, impulsionada pela culpa e talvez por um amor que ela pensava ter morrido. Arthur, por sua vez, respondia à presença de Helena. Sua fala se tornava mais clara, suas memórias mais vívidas. Ele ainda tinha momentos de agitação quando a lembrança da tempestade vinha à tona, mas Helena estava lá para acalmá-lo, para reiterar que ele a havia salvado, que ele era um herói. Lentamente, a dor associada à memória da água começou a diminuir.
substituída por um reconhecimento do ato de bravura de Arthur. Samuel, o mordomo leal, observava a cena com um brilho nos olhos. Ele havia testemunhado a ascensão e queda da família Albuquerque e agora via a possibilidade de uma redenção. Sua lealdade a Arthur era inabalável, e ver seu patrão se recuperar e o casamento se curar era a maior recompensa. A recuperação de Arthur era notável. Em poucas semanas ele já conseguia se levantar com apoio, dar alguns passos com a ajuda de Sofia e do andador, e sua comunicação havia melhorado exponencialmente. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente, mas a equipe médica estava otimista. Um dia, Arthur pediu para ver o veleiro. Helena hesitou. Aquele barco era um símbolo de dor para ambos, mas Arthur insistiu, seus olhos cheios de uma determinação que Sofia nunca havia visto. Eu quero ver, ele disse a voz firme. Não, medo, mais. Helena, surpresa pela sua resolução, concordou. Com a ajuda de Samuel e Sofia, Arthur foi levado até a marina particular da família, onde o veleiro estava ancorado. Era um barco, grande e elegante, mas estava coberto por uma lona, empoeirado como um fantasma do passado. Ao ver o veleiro, Arthur parou. Seus olhos percorreram o casco, as velas enroladas. A memória da tempestade, do medo, da luta pela vida, estava ali, palpável. Mas desta vez não havia agitação. Havia uma calma estranha em seu rosto. Helena se aproximou, sua mão na dele. Arthur, se for demais, podemos ir embora. Ele apertou a mão dela. Não, eu lembro. Eu te salvei. Sofia e Samuel observavam de longe emocionados. Era um momento de catarse, de confrontar o trauma e transformá-lo. Arthur ficou ali, por um longo tempo olhando para o veleiro. Então ele se virou para Helena. Nós vamos navegar de novo? Helena engasgou. A pergunta a pegou de surpresa. Navegar de novo depois de tudo? O medo ainda estava lá, latente, mas a determinação nos olhos de Arthur era contagiante. Ela olhou para o homem que havia voltado do abismo, que estava disposto a enfrentar seus próprios demônios, e sentiu uma onda de coragem. Sim, Arthur, ela disse, a voz embargada. Nós vamos, quando você estiver pronto. A promessa de Helena selou um novo capítulo em suas vidas. O veleiro, antes um símbolo de trauma, agora se tornava um emblema de esperança e superação. A notícia da recuperação de Arthur começou a se espalhar para além dos muros da mansão. Amigos da família, parceiros de negócios, todos expressavam surpresa e alívio, mas a verdadeira transformação estava acontecendo dentro da casa, entre Arthur e Helena. Eles estavam redescobrindo um ao outro, reconstruindo um relacionamento que havia sido quebrado, peça por peça. Sofia, a enfermeira que havia sido a ponte para essa nova realidade, sentia um profundo senso de realização. Sua missão estava sendo cumprida de maneiras que ela nunca imaginou. Ela não apenas havia ajudado a curar um corpo, mas também uma família. Um dia, enquanto Arthur fazia seus exercícios de fisioterapia, ele olhou para Sofia com um sorriso. Sofia, você é um anjo. As palavras de Arthur, ditas com clareza e gratidão, aqueceram o coração de Sofia. Ela havia se tornado mais do que uma enfermeira. Ela era parte daquela família, uma testemunha e uma força motriz em sua jornada de cura. A mansão Albuquerque, antes um lugar de silêncio e tristeza, estava agora cheia de vida, de risos e da promessa de um futuro. O passado ainda existia, mas não mais como uma prisão, e sim como um lembrete das batalhas vencidas e do amor que, apesar de tudo, havia prevalecido. O próximo passo seria a vida lá fora, a reintegração de Arthur ao mundo e a revelação de como essa nova dinâmica familiar afetaria os negócios e o legado dos Albuquerque. A notícia da recuperação de Arthur, que antes era um sussurro dentro dos muros da mansão, agora se transformava em manchetes nos jornais de negócios e em comentários nos círculos sociais mais exclusivos. O milagre Albuquerque era o assunto do momento. Aos poucos, Arthur começou a dar seus primeiros passos para fora do isolamento,
sempre acompanhado por Sofia e, frequentemente, por Helena. As primeiras saídas eram curtas. Um passeio pelo jardim, uma visita rápida a um café discreto, sempre com a segurança e a privacidade em mente. Arthur, antes preso em seu próprio corpo, absorvia o mundo com uma nova intensidade. As cores, os sons da cidade, o cheiro da chuva, tudo parecia mais vívido. A presença de Tobias, o siamês, em uma coleira e guia, muitas vezes acompanhava essas saídas, proporcionando a Arthur uma sensação de normalidade e conforto. Helena, ao lado dele, era uma figura diferente. A postura rígida havia cedido lugar a uma preocupação genuína. Ela segurava a mão de Arthur, guiava-o com paciência e respondia às perguntas curiosas com uma dignidade recém-descoberta. Não havia mais a frieza de antes. Havia uma mulher que havia encontrado seu caminho de volta ao lado do marido. Aos poucos, a atenção se voltou para os negócios. A Albuquerque Holdings, um império construído por gerações, havia sido gerida por Helena durante a ausência de Arthur. Ela havia mantido a empresa estável, mas com uma abordagem mais conservadora. Com o retorno de Arthur, a expectativa era que ele reassumisse as rédeas. A primeira reunião de Arthur com o Conselho de Administração foi um evento tenso. Os olhares céticos de alguns membros que haviam se acostumado com a ausência do presidente eram palpáveis. Arthur, ainda com a fala um pouco lenta e os movimentos cautelosos, demonstrou uma clareza mental surpreendente. Ele ouviu atentamente os relatórios, fez perguntas incisivas e mostrou que, embora seu corpo estivesse em recuperação, sua mente estava tão afiada quanto antes. Helena sentou-se ao seu lado, não como a presidente interina, mas como sua maior aliada. Ela intervinha apenas para complementar informações ou para dar a Arthur um momento para processar, um sinal de sua nova parceria. Ficou claro para todos que a dinâmica de poder havia mudado, mas não de uma forma que desvalorizasse Helena. Pelo contrário, ela parecia ter encontrado um novo propósito em apoiar o marido. A empresa precisará de uma nova visão, senhores, Arthur declarou, sua voz ganhando força. Helena fez um trabalho excepcional em manter a estabilidade. Agora é hora de inovar, de expandir. E faremos isso juntos. A declaração de Arthur, que incluía Helena em seus planos futuros, silenciou qualquer dúvida sobre a transição. A parceria deles era evidente, e a força que emanava dessa união era inegável. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. A reintegração de Arthur ao mundo dos negócios trouxe à tona velhas rivalidades e novas ameaças. Um dos concorrentes mais antigos da Albuquerque Holdings, a família Monteiro, liderada pelo implacável Ricardo Monteiro, viu o retorno de Arthur como uma oportunidade. Ricardo havia tentado, sem sucesso, adquirir partes da Albuquerque Holdings durante a ausência de Arthur, e agora, com a aparente vulnerabilidade de um presidente recém-recuperado, ele intensificou seus ataques no mercado. Arthur Albuquerque é um fantasma do passado, Ricardo declarou publicamente em uma entrevista, tentando minar a confiança dos investidores. A Albuquerque Holdings precisa de liderança forte e inabalável, não de um homem que mal saiu de um leito de hospital. As palavras de Ricardo Monteiro eram um golpe baixo, mas Arthur não se abalou. Pelo contrário, a provocação reacendeu uma faísca de sua antiga determinação. Ele sabia que a batalha pela sua reputação e pelo futuro de sua empresa estava apenas começando. Sofia, que continuava a acompanhar Arthur em suas sessões de fisioterapia e em algumas de suas reuniões, observava a transformação. O homem, que ela havia encontrado inerte e sem esperança, estava agora de pé, lutando não apenas por sua vida, mas pelo seu legado. Ela sentia um orgulho imenso por ter sido parte dessa jornada. Um dia, enquanto Arthur revisava documentos em seu escritório, Helena entrou com uma xícara de chá. Ricardo Monteiro está intensificando a campanha de difamação, ela disse, a voz séria. Ele está tentando abalar nossos acionistas. Arthur pegou a xícara, seus olhos fixos nos papéis. Ele sempre foi um predador, Helena, mas ele subestima o que passamos. Ele subestima o que somos capazes de fazer agora. Ele olhou para ela
e um sorriso leve surgiu em seus lábios. Ele subestima o poder de uma equipe e a força de uma família que se reencontrou. A mansão Albuquerque, que havia sido o palco de uma recuperação milagrosa e de uma reconciliação dolorosa, agora se preparava para uma nova batalha. Arthur e Helena, unidos por um passado turbulento e um futuro incerto, estavam prontos para enfrentar o mundo, provando que a verdadeira força não reside na invulnerabilidade, mas na capacidade de se reerguer, de perdoar e de lutar juntos. Ricardo Monteiro havia subestimado não apenas a resiliência de Arthur, mas a força da união recém-forjada entre ele e Helena. As palavras do concorrente, destinadas a semear a dúvida e o medo, serviram apenas para galvanizar os Albuquerque. A mansão, antes um santuário de recuperação, transformou-se em um quartel-general de estratégia. Helena, com sua mente afiada para os negócios, mergulhou nos relatórios e análises de mercado. Ela identificou as vulnerabilidades que Monteiro estava explorando e as oportunidades que poderiam ser aproveitadas. Arthur, por sua vez, com sua vasta experiência e intuição aguçada, traçava planos audaciosos. Eles passavam horas no escritório, lado a lado, discutindo, debatendo e refinando suas táticas. A paixão pelos negócios que um dia os unira, agora os reconectava de uma forma mais profunda e madura. Ele está tentando nos desestabilizar financeiramente, Arthur, Helena explicou, apontando para gráficos complexos. Vendeu ações de algumas de nossas subsidiárias, criando pânico no mercado. E nós vamos responder com confiança, Arthur retrucou, um brilho determinado em seus olhos. Vamos anunciar um novo projeto, algo grande, que mostre nossa visão para o futuro e que abale a fé dele em sua própria estratégia. A ideia era arriscada, mas Arthur estava convencido. Eles decidiram investir pesadamente em um projeto de energia renovável que a Albuquerque Holdings vinha pesquisando há anos, mas que Arthur havia hesitado em lançar antes do acidente. Era uma aposta alta, mas que alinhava os valores da empresa com as demandas do futuro. A preparação para o anúncio foi intensa. Arthur, com a ajuda de Sofia, intensificou sua fisioterapia. Ele queria estar o mais forte possível para a coletiva de imprensa. Cada passo, cada palavra, era um esforço consciente para projetar a imagem de um líder recuperado e visionário. Sofia estava sempre por perto, monitorando sua fadiga, garantindo que ele não ultrapassasse seus limites, mas também testemunhando a incrível força de vontade de seu paciente. O dia do anúncio chegou. A sala de conferências estava lotada de jornalistas, investidores e, claro, representantes da concorrência, incluindo um sorridente Ricardo Monteiro, que parecia esperar o fracasso. Arthur entrou na sala ao lado de Helena, caminhando com uma bengala, mas com a cabeça erguida. Seus olhos, antes distantes, agora brilhavam com foco e determinação. Helena tomou a palavra primeiro, apresentando os dados financeiros e a solidez da empresa, desmentindo as alegações de Monteiro com fatos e números. Sua voz era firme, sua presença imponente. Quando ela terminou, todos os olhos se voltaram para Arthur. Ele se aproximou do púlpito, sua voz clara e ressonante. Senhores, a Albuquerque Holdings não é uma empresa que olha para trás. Nós olhamos para o futuro, e o futuro, para nós, é a energia limpa. Ele revelou os detalhes do projeto, os investimentos maciços, as parcerias estratégicas. A cada palavra, a confiança na sala aumentava, e o sorriso de Ricardo Monteiro murchava. Alguns podem ter duvidado de nossa capacidade de inovar, de liderar. Arthur continuou, olhando diretamente para a área onde Monteiro estava sentado. Mas a verdade é que as maiores crises revelam a verdadeira força. E a Albuquerque Holdings, com sua equipe dedicada e sua visão de futuro, está mais forte do que nunca. A coletiva de imprensa foi um sucesso retumbante. As ações da Albuquerque Holdings subiram e a confiança do mercado foi restaurada. Ricardo Monteiro foi forçado a recuar, seus ataques se mostrando ineficazes contra a frente unida de Arthur e Helena. Nos dias que se seguiram,
Arthur começou a passar mais tempo no escritório da empresa, embora ainda com horários reduzidos. Ele estava de volta ao comando, mas com uma nova perspectiva. A experiência de quase morte e a reconciliação com Helena haviam lhe dado uma clareza sobre o que realmente importava. Ele delegava mais, confiava mais em sua equipe e, acima de tudo, valorizava cada momento ao lado de Helena. Sofia, observando Arthur em seu escritório, percebeu que sua missão estava chegando ao fim. Ele não precisava mais de cuidados intensivos, diários. Seu corpo e sua mente estavam se curando e sua vida estava de volta aos trilhos, talvez de uma forma ainda melhor do que antes. A mansão Albuquerque, que antes parecia um lugar de sombras, agora irradiava uma luz de esperança e renovação. Um dia, Arthur a chamou em seu escritório. Sofia, ele disse com um sorriso caloroso. Não sei como agradecer por tudo que você fez. Você não apenas me trouxe de volta, você nos trouxe de volta. Ele gesticulou para Helena, que estava sentada ao lado dele, também sorrindo. Helena se levantou e abraçou Sofia. Você é parte da nossa família agora, Sofia. Sempre será. Sofia sentiu um calor no peito. Sua jornada com os Albuquerque havia sido mais do que um trabalho. Havia sido uma experiência transformadora. Ela havia testemunhado a fragilidade da vida, a força da resiliência e o poder do amor. E do perdão. A família Albuquerque estava curada, e ela havia sido o instrumento dessa cura. Mas, como em toda a história, o fim de um capítulo significava o começo de outro. E Sofia sabia que, para ela, a próxima aventura estava apenas começando. Despedida de Sofia da mansão Albuquerque não foi um adeus, mas um até breve. Nos dias que se seguiram ao anúncio triunfante de Arthur, a rotina de Sofia na casa começou a se adaptar à crescente independência de seu paciente. As sessões de fisioterapia tornaram-se menos frequentes, e as conversas sobre o futuro da empresa substituíram as discussões sobre a recuperação física. Sofia sentia uma mistura agridoce de satisfação e uma pontada de melancolia. Ela havia se apegado àquela família, àquele lar que, por um tempo, também fora o seu. Testemunhar a transformação de Arthur e a reconciliação de seu casamento havia sido uma das experiências mais gratificantes de sua carreira. Ela não. Era apenas uma enfermeira. Era uma confidente, uma testemunha de um milagre. Arthur e Helena, cientes de que a presença constante de Sofia não seria mais necessária, organizaram um jantar de despedida íntimo. Samuel preparou um banquete especial, e até Tobias, o siamês, parecia sentir a atmosfera de mudança, permanecendo mais perto de Sofia do que o usual. Sofia, você nos deu mais do que poderíamos pedir, Helena disse, erguendo uma taça de vinho. Você trouxe meu marido de volta para mim e trouxe a paz de volta para esta casa. Arthur, ao lado dela, o acrescentou. Você é mais do que uma enfermeira, Sofia. Você é uma amiga, uma salvadora. As portas desta casa estarão sempre abertas para você. Sofia sentiu os olhos marejarem. Eu sou grata por terem me permitido fazer parte da jornada de vocês. Aprendi muito aqui sobre resiliência, sobre perdão, sobre o poder do amor. Ela olhou para Arthur e Helena, cujas mãos estavam dadas sobre a mesa. Vocês são uma inspiração. Na manhã de sua partida, Samuel ajudou Sofia a carregar suas malas para o carro. Ele, um homem de poucas palavras, apertou sua mão com firmeza. Obrigado, senhorita Sofia. O senhor Arthur está como não o via há anos. E a senhora Helena, ela está feliz. Sofia sorriu. Cuide bem deles, Samuel. Antes de entrar no carro, Sofia deu uma última olhada para a mansão. As janelas, antes sombrias, agora pareciam refletir a luz do sol. Ela sabia que deixava um lugar transformado. Seu próximo passo era incerto, mas a experiência com os Albuquerque havia acendido uma nova paixão em Sofia. Ela percebeu que sua vocação ia além da enfermagem convencional. Ela tinha um talento especial para casos complexos, para pacientes que precisavam de mais do que apenas cuidados médicos, pacientes que precisavam de uma conexão humana profunda, de alguém que pudesse ver além da doença e ajudar a curar a alma. De volta ao seu pequeno apartamento, Sofia começou a pesquisar.
Ela queria se especializar em reabilitação de longo prazo, talvez até em terapia ocupacional, focando em pacientes com traumas graves ou que necessitassem de uma recuperação que envolvesse não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. A história de Arthur, sua resiliência e a forma como a família se uniu, serviu como um poderoso lembrete do potencial de cura que existe em cada indivíduo e em cada lar. Ela se inscreveu em alguns cursos, começou a fazer contatos na área e até pensou em escrever um artigo sobre a importância do apoio familiar na recuperação de pacientes com AVC. A jornada com os Albuquerque havia sido um divisor de águas em sua vida profissional e pessoal. Enquanto isso na mansão, a vida seguia em frente com uma nova vitalidade. Arthur e Helena não apenas gerenciavam a Albuquerque Holdings juntos, mas também começaram a passar mais tempo juntos fora do trabalho. Eles jantavam fora, faziam caminhadas no parque, e em um dia ensolarado, Arthur, com Helena ao seu lado, subiu a bordo do veleiro. Ele não navegou naquele dia, apenas sentou-se no convés, sentindo o vento no rosto e o balanço suave da água. Helena estava com ele, segurando sua mão. O trauma ainda estava lá, uma cicatriz, mas não mais uma ferida aberta. O veleiro, antes um símbolo de sua quase tragédia, agora era um lembrete de sua sobrevivência e da promessa de um futuro compartilhado. A história dos Albuquerque, de um homem que voltou do abismo e de um casamento que renasceu das cinzas, continuava a se desenrolar, um testemunho silencioso do poder da cura e do amor. E Sofia, a enfermeira que havia sido a catalisadora dessa transformação, estava pronta para embarcar em sua própria próxima aventura, levando consigo as lições e as memórias de uma família que ela havia ajudado a salvar. Sofia mergulhou, de cabeça em seus novos estudos. As aulas de terapia ocupacional e reabilitação avançada preenchiam seus dias, e as noites eram dedicadas a livros e artigos sobre neuroplasticidade e o impacto do trauma na recuperação. A experiência com Arthur havia sido um divisor de águas e ela sentia que finalmente havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não apenas tratar doenças, mas ajudar pessoas a reconstruírem suas vidas, corpo e alma. Ela se destacava nas aulas, sua experiência prática com Arthur dando-lhe uma perspectiva única sobre a teoria. Seus professores e colegas notavam sua paixão e sua abordagem empática. Sofia não via seus pacientes como meros casos clínicos, mas como indivíduos com histórias complexas e um potencial inexplorado de cura. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, a vida florescia. Arthur e Helena haviam consolidado sua parceria nos negócios, e a Albuquerque Holdings prosperava sob sua liderança conjunta. O projeto de energia renovável estava avançando a passos largos, silenciando de vez os críticos e consolidando a reputação da empresa como inovadora. E à frente, a seu tempo, Ricardo Monteiro, derrotado, havia se retirado para as sombras, incapaz de competir com a força e a visão dos Albuquerque. Mas a maior vitória não estava nos negócios, e sim na vida pessoal de Arthur e Helena. Eles haviam redescoberto a alegria de estarem juntos. Os jantares na mansão eram agora cheios de conversas e risadas, e Samuel observava a tudo com um sorriso discreto. Tobias, o siamês, parecia mais feliz do que nunca, desfrutando da paz e da harmonia que reinavam na casa. Um sábado ensolarado, o dia tão esperado finalmente chegou. Arthur e Helena foram até a marina particular. O veleiro, agora limpo e polido, esperava por eles. Arthur caminhou até ele com uma leveza que não possuía há anos, apoiando-se apenas levemente em sua bengala. Helena estava ao seu lado, seus olhos brilhando com uma mistura de apreensão e excitação. "Pronto, Arthur?" ela perguntou, sua voz suave. Ele olhou para o vasto azul do oceano, respirou fundo e um sorriso se abriu em seu rosto. Mais do que... "Pronto, Helena." Eles subiram a bordo. Arthur, com a ajuda de Helena, içou as velas. O vento as inflou e o veleiro começou a deslizar suavemente pela água. A princípio, Arthur estava tenso, seus olhos fixos no horizonte,
revivendo as memórias da tempestade. Mas Helena estava lá, sua mão na dele, sua presença um bálsamo. Estamos seguros, meu amor, ela sussurrou. Juntos. Lentamente, a tensão de Arthur diminuiu. Ele sentiu o sol em seu rosto, o cheiro salgado do mar, o som das ondas contra o casco. Aquele barco, que antes era um símbolo de seu trauma, estava se tornando um símbolo de sua liberdade. Eles navegaram por horas, sem destino, apenas desfrutando da companhia um do outro e da sensação de estarem vivos, verdadeiramente vivos, novamente. Enquanto isso, Sofia recebia uma ligação que mudaria o rumo de sua nova fase. Era de um renomado hospital de reabilitação, oferecendo-lhe uma posição em um programa piloto para pacientes com lesões cerebrais traumáticas complexas. O caso em questão era o de uma jovem artista que havia sofrido um acidente grave e estava em estado de mínima consciência, com a família quase perdendo as esperanças. A descrição do caso era desafiadora, mas algo na voz do médico do hospital e na história da paciente ressoou profundamente em Sofia. Era o tipo de desafio que ela agora sabia que estava preparada para enfrentar. A jovem artista precisava de mais do que cuidados médicos. Ela precisava de alguém que pudesse ver a pessoa por trás da lesão, que pudesse encontrar uma maneira de reacender a chama de sua essência. Sofia aceitou a oferta. Era um novo começo, uma nova oportunidade de aplicar tudo o que havia aprendido, não apenas nos livros, mas na vida. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas a lembrança do sorriso de Arthur no veleiro e a força que ele e Helena encontraram, um no outro a inspirava. A história dos Albuquerque havia chegado a um porto seguro e a de Sofia, com um novo horizonte à frente, estava apenas começando a navegar. Sofia entrou no Hospital de Reabilitação São Lucas com uma mistura de apreensão e determinação. O ambiente era diferente da mansão Albuquerque. Aqui os corredores eram assépticos, cheios do zumbido de equipamentos médicos e do murmúrio de vozes baixas. Seu novo desafio era Alice, uma jovem de 24 anos, talentosa artista plástica cuja vida havia sido interrompida por um acidente de carro devastador. Alice estava em um estado de mínima consciência, presa em um limbo entre o sono e a vigília, com poucas respostas aos estímulos externos. A família de Alice, exausta e desiludida, havia tentado de tudo. Os pais, o senhor e a senhora Costa, eram figuras de dor silenciosa, seus olhos carregando o peso de anos de esperança e desespero. Eles haviam sido informados de que as chances de uma recuperação significativa eram mínimas, mas Sofia via algo mais. Ela via a história não contada, a essência da pessoa que Alice havia sido. Nos primeiros dias, Sofia passou horas no quarto de Alice, observando-a. Ela estudou os relatórios médicos, claro, mas também se dedicou a conhecer a Alice que existia antes do acidente. Conversou com os pais, olhou fotos, leu os diários da jovem. Admirou suas obras de arte vibrantes. Alice, a artista, pintava com cores ousadas e traços expressivos, revelando uma alma apaixonada e cheia de vida. Ela amava pintar mais do que tudo, a senhora Costa disse a Sofia, com a voz embargada, enquanto mostrava um retrato inacabado. Ela tinha tantos planos. Sofia sentiu uma conexão imediata. Assim como Arthur, Alice estava presa, mas de uma forma diferente. Arthur havia sido capaz de se comunicar, mesmo que minimamente. Mas Alice parecia um universo distante. No entanto, Sofia acreditava que a mente, mesmo em seu estado mais vulnerável, ainda podia ser alcançada. Inspirada por sua experiência com Tobias, o siamês de Arthur, Sofia teve uma ideia. Ela pediu permissão para trazer elementos que pudessem estimular os sentidos de Alice de forma não convencional. Trouxe para o quarto reproduções de suas próprias pinturas, montou um pequeno aparelho de som para tocar as músicas que Alice amava e até mesmo um difusor de aromas com o cheiro de tinta a óleo e cânfora que os pais disseram que a jovem usava em seu estúdio. Vamos tentar despertar a artista que existe dentro dela, Sofia explicou aos pais, que a olhavam com uma mistura de ceticismo e uma nova tênue esperança. Sofia começou suas sessões diárias.
Ela não apenas realizava os exercícios de fisioterapia, mas falava com Alice, descrevendo as cores das pinturas, os sons das músicas, as histórias por trás de cada obra de arte. Ela lia trechos dos diários de Alice, como se estivesse conversando com uma amiga. Lembra-se de como você misturava o azul ultramar com um toque de branco para criar aquele céu de tempestade perfeito, Alice? Sofia sussurrava segurando a mão inerte da jovem. Você sempre disse que a beleza estava na imperfeição, na força da natureza. Houve dias de frustração, onde não havia nenhuma resposta aparente, mas Sofia persistia. Ela se lembrava da paciência que teve com Arthur, da fé que manteve mesmo quando a esperança parecia se esvair. Ela acreditava que, em algum lugar, Alice estava ouvindo. Enquanto isso, a vida na mansão Albuquerque seguia seu curso tranquilo. Arthur e Helena haviam retomado suas vidas sociais, comparecendo a eventos de caridade e jantares de negócios, sempre juntos. A presença de Arthur, totalmente recuperado e mais sereno, era um testemunho vivo de superação. Eles até planejavam uma viagem de veleiro mais longa, uma verdadeira prova de que haviam deixado o passado para trás. Sofia recebia, ocasionalmente, mensagens de Helena, perguntando sobre seu progresso e desejando-lhe sorte. Essas mensagens eram um lembrete do impacto que ela havia tido na vida deles e a motivavam a continuar sua luta por Alice. Um dia, enquanto Sofia lia um poema favorito de Alice, algo aconteceu. Um movimento sutil no dedo mínimo da mão de Alice. Era quase imperceptível, mas Sofia estava atenta. Ela parou de ler, seu coração disparado. Alice, ela chamou, sua voz suave. Você me ouviu? O dedo se moveu novamente. Um tremor quase imperceptível, mas ali estava. Uma fagulha, uma resposta. Os pais de Alice, que estavam no quarto, mal podiam acreditar. As lágrimas brotaram em seus olhos. Aquele pequeno movimento era um raio de sol em meses de escuridão. Era o primeiro sinal de que a artista, a filha, a pessoa que eles amavam, ainda estava lá, lutando para retornar. Sofia sabia que o caminho seria longo e árduo, talvez até mais desafiador do que a recuperação de Arthur. Mas ela também sabia que a esperança havia acendido uma vez mais. E, como havia aprendido com os Albuquerque, a verdadeira cura começava com um único e pequeno sinal de vida. O pequeno movimento do dedo de Alice foi a faísca que reacendeu a chama da esperança, não apenas para os pais, mas para toda a equipe do Hospital São Lucas que acompanhava o caso. Sofia, porém, manteve a calma profissional. Ela sabia que um único sinal não garantia uma recuperação completa, mas era um começo. Ela imediatamente registrou a observação e ajustou o plano de cuidados, intensificando os estímulos sensoriais e cognitivos. Nos dias que se seguiram, o quarto de Alice se transformou em um santuário de memórias e sensações. Sofia trouxe mais telas e pincéis para o ambiente, não para que Alice os usasse, mas para que o cheiro e a visão pudessem evocar lembranças. Ela passava horas descrevendo as cores, as texturas, as técnicas que Alice usava em